milagre. Tem hora que a gente quer se preocupar, mas daí vem o Espírito Santo. Hoje eu ouvi uma mensagem tremenda. Vem o Espírito Santo e fala conosco. E graças a Deus, a gente se alegra no Espírito e vamos falar, a obra é o que Deus tem colocado no meu coração. O projeto Arrepende-se não é teu, o projeto Arrepende-se é meu, sou eu que cuido dessa obra. E Deus tem cuidado dessa obra através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus vai quebrar cadeias e vai liberar seu povo. Em nome de Jesus. Irmãos, teve a queda do avião nos Estados Unidos. Eu achei interessante, né? Eu não acompanho a Virgínia Arruda, mas ela profetizou a queda desse avião e como ela falou, aconteceu, né? É tanto avião caindo, né? E muita gente fica assim. Tem gente que já está com medo de andar de avião, porque é muito avião caindo. Mas foi triste, foi não foi um avião com um helicóptero, não foi isso? Em Washington DC ainda. Dizem que foi um avião com um helicóptero. Veja bem, irmãos. Veja bem. A profecia, né? Noite, eu tive uma visão que me preocupou muito. Eu vi um avião. Espera aí. Esta noite, eu tive uma visão que me preocupou muito. Eu vi um avião. Eu lembro que a parte dele era branca. Eu vi alguns pedaços meio azulado e ele caía. E muitas pessoas morriam. Eu via vários corpos sobre as águas. Um avião comercial e um helicóptero militar bateram no ar agora à É um avião comercial, um helicóptero. noite em Washington. Ó. O momento da batida. Da forma que foi. Eu lembro que a parte dele era branca. Eu vi alguns pedaços meio azulado e ele caía. E muitas pessoas morriam. Eu via vários corpos sobre as águas. E o Senhor me dizia: o espaço aéreo está cheio esta noite. Olha só, a visão que Deus deu a ela foi no dia 10 de janeiro de 2025. 10 de janeiro de 2025. E Donald Trump aproveitou para culpar, né, o John Biden e Barack Obama por acidente aéreo. Hoje, né, ele apontou a mira. Olha aí, Trump culpa Obama e Biden pelo pior acidente aéreo em décadas nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump criticou durante os governos Biden e Barack Obama, Biden, né, juntamente com as iniciativas de diversidade, equidade, inclusão dentro da administração federal, de aviação e departamento de transporte, ao falar sobre o acidente aéreo perto de Washington, D.C. Eu mudei os padrões de Obama de muito medíocres, na melhor das hipóteses, para extraordinários, diz Trump em uma coletiva de imprensa. Apenas a opinião mais alta, eles têm que ser o intelecto e a aptidão psicológica mais altos que foram autorizados a serem qualificados para controladores de tráfego aéreo. O avião da American foi com 60 passageiros e 4 tripulantes a bordo, sofreu uma colisão no ar com helicóptero do Exército na quarta-feira, marcando o primeiro grande desastre aéreo dos Estados Unidos, envolvendo uma aeronave comercial desde 2009. O DEI tem sido um tópico quente da administração Trump desde a posse em 20 de janeiro.
Em seu primeiro dia como presidente, Trump emitiu uma ordem executiva para encerrar os programas DEI do governo federal. As iniciativas visam promover tratamento justo e participação total de todos os indivíduos, particularmente aqueles de grupos historicamente subrepresentados ou marginalizados. A ordem executiva de Trump para encerrar os programas deixou muitas agências na mão, descobrindo como interpretar as ordens amplas. O presidente, apontado pela DEI para os problemas de helicópteros, segue o exemplo com a forma como as iniciativas, contratos e sites da DEI foram ordenados a serem removidos. O secretário de Defesa... Foi a primeira entrevista coletiva de Trump após a queda do avião perto de Washington, D.C. O voo havia decolado no Kansas e estava próximo do pouso, no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, e colidiu com o helicóptero. O helicóptero estava em um voo de treinamento com uma tripulação de 3 pessoas, baseada no Fort, na Virgínia. Estima-se que todas as 64 pessoas tenham morrido, no que provavelmente será o pior desastre aéreo dos Estados Unidos em quase 4 séculos, disse autoridades na quinta-feira. O incidente ocorreu pouco antes das 21 horas no leste dos Estados Unidos, na quarta-feira. O número de vítimas não está claro, pois a operação de busca e resgate continua. Ele questionou o piloto do helicóptero e as investigações ainda não foram concluídas. Então tá aí. Diz que os controladores, toda essa agência, essas agências, né, que envolve tráfico aéreo, foram aí, levaram um golpe duro na administração Trump, e ele coloca a culpa em tudo que foi implantado nas outras administrações, dizendo que pessoas não qualificadas estão nestes postos. Vocês viram, né, que Donald Trump falou aí sobre imigração, e ele deu uma cutucada no Brasil, né, sobre as críticas brasileiras que os imigrantes estavam chegando algemados. E então ele foi muito claro e categórico que quem estava sendo algemado são pessoas que são bandidas. E aí ele defende como ele vai colocar os pilotos, os soldados, diante de pessoas sem estarem algemadas, porque elas têm crimes. Elas têm crimes e elas, na visão dele, né, têm mandatos de prisão ou cometeram crimes e são criminosos por entrarem nos Estados Unidos ilegais. E aí ele defende dizendo como podem querer que bandidos estejam... Como é que eu vou manter o piloto e os soldados seguros? E ele agradeceu o governo colombiano, não o Petro, o presidente, mas o governo que se posicionou contra a atitude do presidente colombiano, e aí disse, graças a Deus que voltaram atrás. Agora, sobre a queda dos aviões, é muito estranho, né, meus irmãos? São muitas aeronaves caindo desde dezembro. Aqui no Brasil, a gente teve a catástrofe aí no Rio Grande do Sul, né? Daquele jato que subiu e caiu. Nós tivemos em Congonhas, né? Não houve um acidente com morte, nós tivemos várias aeronaves pequenas caindo, nós tivemos um avião que pegou fogo na Argentina, nós tivemos um incidente, né, num país lá perto da Rússia, que é a Rússia que mandou o drone e derrubou o avião, no Cazaquistão. Nós tivemos vários acidentes aéreos em menos de 60 dias. Né? Não é normal, né? O que está acontecendo.
muitas queimas de arquivo podem estar ocorrendo e a gente nem imagina, né? A gente nem imagina. A gente já vai para o lado da conspiração. Muitas das vezes existe alguém dentro do avião com algum tipo de informação que precisa ser abatido com urgência. E aí o que acontece? Inocentes pagam, né? Inocentes pagam por causa das coisas que estão sendo tramadas. Existem imagens do momento da coalizão. Ó. O avião está subindo, olha lá, o momento que ele vai colidir com o helicóptero. Olha lá, não é o que está vindo para cá, é lá na frente. Você vê é uma catástrofe. Né? E diz que foi um dos piores acidentes aéreos em 4 décadas nos Estados Unidos. Em 4 décadas. Hoje voltou aí, né? A soltura de reféns israelenses e palestinos. É interessante.